Meus queridos, minhas queridas que estão sintonizadas, eu costumo dizer, o louvor quebra prisões, o louvor traz, alimenta a nossa alma, é poderoso o louvor. Eu amo louvores, mas a palavra é poderosa, porque é a palavra de Deus, né, que faz o milagre que nós necessitamos em nossa vida, em nossos corações. Então preste atenção, porque eu tenho certeza que em alguma área da sua vida Deus vai falar contigo, através da vida de Isabel. Né? Isabel foi uma mulher irrepreensível, né, na presença de Deus. Isabel foi esposa de Zacarias, né, um sacerdote e mãe de João Batista. Né? João foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo. E a história de Isabel é narrada no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deus provou este casal e a forma de conduzir as suas vidas perante ele, né? Então é lindo o que Deus fez através da vida deste casal. E a Bíblia não diz que este casal era um casal perfeito, ou seja, em família era uma família perfeita. Não, a Bíblia não diz sobre isso. Mas existem alguns exemplos nessa história que hoje nós vamos aprender, né, com a vida de Isabel. Mas este casal era irrepreensível na presença do Senhor, né? O matrimônio deles era algo assim de Deus. E nós devemos considerar, né, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida aqui nesta manhã. Então, para você que não conhece, eu vou contar um pouquinho, até nós chegarmos no ponto em que o Espírito Santo vai falar poderosamente aos nossos corações. Nós vamos parar em um foco aqui, e eu sei que Deus vai falar comigo e com você. E Isabel tinha uma tristeza muito grande, né? E qual era a tristeza de Isabel? Apesar da sua vida irrepreensível diante do Senhor, o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 7, relata que Isabel, como muitas de nós hoje, né, teve muitos pesares e desapontamentos. Ela não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E sendo eles avançados em dias, ou melhor, traduzindo, eles eram pessoas já velhas na idade, né? Então, imagina quantas vezes Isabel deve ter orado pedindo a Deus um filho naquele tempo. E naquele tempo a cultura era uma cultura triste também. Por quê? Porque a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, é isso mesmo. E porque Isabel fazia parte da linhagem sacerdotal e era casada com um sacerdote, era pior ainda não ter filhos, né? Então você imagine só a tristeza desta mulher, né? E quem continuaria o sacerdote também, né? Então, assim, tinha que ser algo de Deus na vida deles, para um milagre extraordinário acontecer. Porque o esposo, Zacarias, sendo sacerdote, né? Teria que ter um filho, né, Débora? Isso, para herdade. Tinha que dar ter continuidade no Exatamente. sacerdócio. Isso era importante na linhagem daquele tempo, né? Então, Deus enviou um anjo, Gabriel, ao encontro de Zacarias, quando este cumpriu seus deveres sacerdotais, né? É interessante perceber a frequência com que Deus agiu poderosamente enquanto seus filhos estavam cumprindo tarefas. E eu abro um parênteses aqui. Sabe o que é interessante? E eu já deixo aqui uma palavra de Deus para o teu coração, que a Bíblia nos diz aqui nesse texto que quando o anjo aparece a Zacarias, a Bíblia mostra que ele estava em horário de serviço. Né? Olha que coisa Estava interessante, ocupado, né? E deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está esperando algo de Deus, às vezes você está em um pedido de oração, pedindo para que Deus te visite, seja através de um sonho, seja através aí de uma revelação, de um louvor, de uma palavra que seja, né? Então a pergunta é para o teu coração, a pergunta é para você. Você está em um horário de serviço, aquele serviço que o Senhor pediu para que você fizesse, aquela promessa em que você está cumprindo na presença de Deus, porque Deus faz promessa para nós e nós vamos adiante da promessa. A pergunta é, você está indo diante da promessa? Porque Deus vai visitar o teu povo, Deus vai visitar a minha vida e a tua vida quando nós estamos ocupados, né? Trabalhando na promessa de Deus, trabalhando com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Então, nesse texto, o Senhor está falando conosco. Quando ele chega perante Zacarias, quando o anjo chega perante Zacarias, ele estava o quê, Débora? Ele estava ali no sacerdócio, fazendo a obra de Deus, né? A gente tem que estar o quê? Envolvidos
com a obra de Deus, fazendo alguma coisa para Ele. Porque muitas vezes a gente quer algo de Deus, mas quer esperar de braços cruzados, né? Não quer fazer nada, não quer buscar, não quer pagar o preço, não quer jejuar, enfim. Fazer algo para chamar a atenção de Deus. Aí eu repito aqui, né? Nós queremos uma grande promessa de Deus. Nós estamos trabalhando para Deus? Nós estamos no ponto exato em que Deus quer que eu e você estejamos? É para se pensar, né? Nós temos que pensar nisso. Preste atenção que, ó, a promessa de Deus. O anjo disse a Zacarias que Deus havia escutado as suas orações. Olha que lindo. Isabel daria luz a um filho, a qual daria o seu nome de João. Isso é o anjo falando. E o anjo também explicou a Zacarias como deveria educá-lo, qual seria o seu trabalho e como deveria ser recebido no momento do seu nascimento. Olha, o anjo chegou e especificou tudo isso. E Zacarias, Débora, presta atenção, Zacarias não acreditou no anjo e perguntou como poderia saber que as coisas que o anjo falaria eram verdade, olha só. E além disso, ele e a sua esposa estavam em idade muito avançada para poder ter filhos. E o Senhor falou algo, o Senhor coloca algo em nosso coração, que a própria Bíblia, né, diz. E Zacarias, naquele momento, duvidou, fazendo uma pergunta para o anjo. Mas como será isso? Questionando, duvidando. Exatamente. Ele questionou, ele duvidou e ainda perguntou para o anjo. Mas escuta, como que isso será? Como que será isso? Porque eu e minha esposa já somos avançados em idade. Olha só. E quantos de nós, Débora, quantos de nós, você que está me ouvindo, me assistindo, quantos de nós agimos dessa forma? Nós agimos assim. Exatamente. Nós duvidamos. O anjo vem até nós, ou seja, o Senhor envia teus vasos para falar com a gente, o Senhor envia os profetas para falar com a gente, e depois que os profetas falam com a gente, e depois que os anjos enviados de Deus falam conosco, aí nós paramos e pensamos, meu Deus, mas como será isso? Como será isso? Assim como Zacarias fez. E não é dessa forma, né? Porque você não tem que ficar questionando. Embora a gente é falho, né? Nós não temos razão para isso, mas infelizmente somos falhos. E Deus fala, usa vasos, como a Vanessa já citou. Muitas vezes ele fala diretamente com a gente, seja em visões, sonhos, né? Revelações de que ele traz a resposta, às vezes, muitas vezes, das nossas orações, daquilo que ele realmente tem o propósito de fazer em nossa vida, e quando ele responde dizendo que vai fazer, ou muitas vezes quando aquilo já acontece, né, a gente às vezes fica, meu Deus, mas será que é Deus mesmo? Eu não acredito que isso está acontecendo. Muitas vezes você duvida, né, igual o Zacarias, igual aconteceu com ele. E no caso dele, devido à idade, né, ele e a esposa já estavam bem avançados de idade. E eles me lembram muito Abraão e Sara, né? Abraão e Sara também. Sara riu, né? Cada um teve uma atitude, uma reação. Cada um de nós vamos ter alguma reação mediante algo que Deus fala com a gente, alguma promessa, que às vezes passa tantos anos, né? Às vezes você acha que está demorando demais e acha que não vai mais acontecer, ou de repente até duvida que foi Deus quem falou, que foi Deus quem usou aquele vaso, aquele profeta para falar com você. E cada um vai ter uma reação, né? E entre outras mulheres, né, da Bíblia que eram estéreis, que foram, né, estéreis, e que passou os anos, mas Deus cumpriu, né? Exemplo de Ana, mãe de Samuel também. Mas o que não pode é perder a esperança, né? E desacreditar daquilo que Deus falou. Não podemos duvidar do que Deus falou, né? É isso mesmo. E preste atenção no texto que ainda vai nos dizer que as dúvidas de Zacarias não paralisaram os planos de Deus. Olha que coisa linda. Talvez até hoje, agora mesmo, talvez nós estamos aqui ministrando e Deus um dia fez uma grande promessa para a tua vida e para a tua história e você tem duvidado até hoje. Deixa eu dizer algo de Deus para o teu coração. Se a dúvida tem pairado na sua vida, saiba de uma coisa, apesar de Zacarias ter duvidado, não foram paralisados os planos de Deus para a vida de Zacarias. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que apesar de você ter duvidado, não será paralisado os planos de Deus para a tua vida. E nesta manhã o Senhor está te convidando a retornar. Ei, para de duvidar no seu coração. O que eu tenho para fazer na tua história é grande demais. Chega de duvidar, chega de dizer que acha, que não acredita. Deixa disso, viu? Deixa disso. Sabe por quê? Débora, a Bíblia vai nos dizer, ainda nessa história, que por causa de Zacarias ter duvidado, o que aconteceu com ele? Fala pra gente aí o que aconteceu com ele. Ele emudeceu, ou seja, ficou mudo
até o dia do nascimento da criança, viu? Então, por ele ter duvidado. Então, assim, é que nem foi dito, independente da sua dúvida, se Deus tem plano para a tua vida, vai acontecer. Isso não vai interferir nos planos de Deus para você, né? Só que você, de repente, vai ter alguma consequência, né? E como resposta, Zacarias teve isso aí, né? Teve essa consequência de ter ficado mudo. Exatamente, ele ficou mudo. Você que não sabia disso, talvez nunca ouviu essa história. É interessante essa história. É interessante, é algo assim, é algo sobrenatural. Você precisa ter fé em Deus, você precisa acreditar na palavra de Deus, porque isso aqui, essa história é loucura para muita gente, né, Débora? Sim. É muita loucura, só que isso aconteceu, isso foi real, isso foi verdadeiro. O castigo de Zacarias, sabe qual foi? Ficou mudo. Ah, você duvidou? O anjo está falando com você, o anjo está na tua frente, enviado por Deus, diz tudo que ia acontecer, colocou nome no menino e ainda duvidou. É, porque quando o anjo disse para ele que ia cumprir o desejo do coração deles, né, de ter filho, até porque precisava de ter, né, para herdar o sacerdócio, ele para dar continuidade, né, na linhagem sacerdotal. Uhum. Automaticamente o anjo enviado por Deus já mencionou o nome, né, disse, olha, era muito comum naquela época, né, até hoje, gente, Deus, é possível Deus avisar quando ele vai te dar algo. No caso de filhos, né? Aconteceu na minha casa mesmo. Meus 3 filhos foram nomes revelados por Deus, a mim mesmo e a meu esposo. Então, assim, naquela época o anjo vinha diretamente e falava, né? E já mencionava o nome. Olha, você dará o nome tal para o seu filho, né? E o nome que Zacarias deveria dar ao seu filho, que a esposa iria gerar, seria de João, né? Aquele que ia abrir o caminho para Jesus, preparar o caminho para Jesus que viria, né? Exatamente. E prosseguindo com essa história, meus queridos, você que está nos ouvindo, entendendo um pouco da história de Isabel, então no momento que ele fica mudo, ele retorna para casa. E a Bíblia vai dizer então que Isabel então engravidou. E a Bíblia vai dizer que ela deu graças a Deus, né? Mas Zacarias ali se comunicou de alguma forma, escrevendo para Isabel todo o acontecido. E a Bíblia nos revela sim que claro que ela deve ter acreditado, né? A Bíblia não conta ali detalhes de como foi, como Zacarias chegou, como foi o conto de Zacarias para a esposa, mas claro que ela acreditou. Embora ela deve ter ficado espantada, né? Porque o marido dela não era mudo e do nada chega ali do templo, onde ele estava fazendo o seu trabalho na obra de Deus. Isso. E quando os dois vão se comunicar, ela percebe que ele está mudo. Eu acredito que ela ficou assustada, né? Isso. Mas ele se expressou da melhor forma possível, acredito que escrevendo, né, por gestos, por mímicas, para explicar o ocorrido com ele e o que o Deus tinha para eles ali a partir daquele momento, né? E se você pegar a história, você que está com a Bíblia aberta, então dentro dessa história nós temos uma visita muito importante, né, que foi a visita de uma outra mulher. E nós não vamos entrar no assunto dessa outra mulher, que é Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque a semana que vem é Dia das Mães. Nós vamos falar de quem? De Maria, é claro. Nós vamos falar de Maria. Então nós não vamos entrar aqui nessa visita que chegou ali também, já grávida, né? Pelo menino Jesus, grávida pelo Espírito Santo, né? Que foi outra história extraordinária, sobrenatural. E se você quiser saber mais do que aconteceu com Maria, quando ela visita Isabel, então você não pode perder a próxima programação, que será aí sábado que vem, tá bom? Nós vamos pular esse tópico aí, vamos continuar falando aqui, né, da vida de Zacarias com Isabel, para nós encerrarmos essa parte da história. Então a Isabel teve ali seu filho, né? Então a Bíblia vai nos dizer que durante toda a gravidez dela, né, o esposo Zacarias ficou mudo. E deixa eu dizer para você que não sabia, você sabia que Isabel foi a primeira mulher registrada na Bíblia em confessar verbalmente que Jesus era o Senhor, Débora? Você sabia disso? Sim. Ela foi a primeira mulher que disse que Jesus Cristo é o Senhor. É porque ela reconheceu, ela entendeu que Maria, no caso, que a gente vai falar depois, né, no próximo programa, elas eram primas. Tá? Para quem não sabia também, Maria e Isabel eram primas mesmo, né? De primeiro grau. E né, nesse encontro elas já entendem, né? A Isabel já entende que o que estava acontecendo com Maria ali era providência divina, era algo assim muito lindo. Ela reconheceu realmente que a Maria já estava estava gestante também e gerando o Filho de Deus, o Messias. Então ela foi a primeira a reconhecer
a entender o que estava acontecendo com Maria. Coisa linda mesmo, Louvado né? seja Deus, Louvado né? seja Deus. Então, meus queridos, Isabel cumpriu o tempo de dar à luz, teve um filho, e ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram todos, né, da sua alegria, do seu regozijo. E sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. E não disseram ninguém, né? Ou seja, ninguém debateu ali. Aí pediram ali uma tábua, né, para poder dar para João. E João, então, recebendo aquela tábua ali, escreveu, não, de jeito nenhum, o nome do menino será João, né? Ou seja, o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Por quê? Porque foi revelado a João, né? O nome dele será João. Então ali João, a Bíblia vai dizer que João ali, ou que Zacarias ali, volta então a falar, sua voz volta ao normal. Você vê que coisa extraordinária, né, Débora? E isso prova que o casal, eles estavam em conexão. Isso prova que essa família, esse casal, estavam se entendendo. Mesmo o Zacarias estando mudo, a esposa, né, durante todo esse período, durante todos esses meses, eles se comunicavam e se entendiam, mesmo não tendo a linguagem, né, de atualmente, braille, enfim, mas eles deram um jeito de se comunicar. Exatamente. Né? Coisa linda, né? Se entenderam e foi realmente o nome foi confirmado ali, tanto que na hora que ele escreveu para todos, a hora que ele estava escrevendo, a voz dele já voltou e se confirmou o nome como João mesmo, né? Exatamente, e João ali, né? Quem foi João? João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Messias, o caminho para o Senhor. E mais uma vez aqui o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por esta palavra, por esses contos sobrenaturais que até hoje, né, faz milagres sobre nossas vidas. E no Pensamentos Finais eu quero deixar algumas perguntas para você e você vai analisar na sua vida, no seu coração, na sua mente, né? E algum pensamento assim, vamos aqui dizer para você, né? Ou seja, trazer o seu pensamento. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de mulher nós temos sido, né, diante dessa história? Traga para o seu pensamento. Nós somos mulheres a quais as outras podem aproximar-se em busca de conforto, né? Porque a semana que vem nós vamos estar contando de uma outra mulher que está dentro dessa história, né? Mas assim, você que está com a sua Bíblia aberta e sabe um pouquinho dessa história, que possamos ser amigas uma das outras, né? Que possamos ter esse entendimento dentro do nosso lar, ter essa conexão, como a Débora aqui estava falando, né? Mas assim, para você entender, até mesmo essa pergunta que eu estou fazendo, sobre essa amizade que teve ali entre essas duas mulheres, nós precisamos ter essa conexão, nós precisamos ter essa compaixão, né? Comunhão também. Exatamente, ter essa comunhão, né, Débora? Isso, é preciso, nós temos comunhão para que a gente possa, comunhão espiritual, porque através da comunhão espiritual vai facilitar a nossa comunhão, o nosso entendimento e relacionamento com outras pessoas, né? Para a gente poder conseguir entender a dor, né? A forma como aquela outra pessoa está querendo nos expressar, porque às vezes, no caso de Maria lá, quando elas têm um encontro, né? As duas primas ali, as duas estavam girando. Então existe uma conexão, uma comunhão muito forte entre elas, porque naquele momento de encontro entre as duas, Maria estava precisando ser acolhida. Ela estava precisando de alguém que lhe entendesse, lhe acolhesse, devido à situação que ela estava vivendo no momento, né? Como todos sabem, ela era solteira, era uma mulher virgem, então ela não estava esperando aquele momento acontecer para a vida dela. Mas Isabel foi a pessoa a quem abriu as portas do seu lar para receber, acolher, passar segurança, né? E manter aquela comunhão entre amigas, entre irmãs, como primas, enfim, mesmo que não fossem parentes de sangue ali, né? Só essa comunhão que existia entre elas já mostra, né? Um exemplo, já deixa um exemplo para nós de empatia, né? Que é o que a gente procura, deveríamos ter como exemplo, citando Isabel, né? Ela foi uma mulher que, além de ser irrepreensível, né, na presença do Senhor, uma pessoa que não era digna de ser corrigida, era uma pessoa pelo jeito que era sábia, era uma pessoa
conselheira, certamente era uma pessoa madura, espiritualmente falando, uma pessoa cheia de experiências e que é um exemplo para nós, né? Para a gente passar para outras mulheres, que possamos ser como Isabel, né? Essa mulher acolhedora, essa mulher que tem comunhão, essa mulher que tem maturidade, essa mulher que tem empatia e que possamos sermos para nós essa pessoa, para o nosso lar e podermos transmitir isso a outras mulheres, a outras pessoas e enquanto esperamos algo acontecer, enquanto esperamos promessas acontecer nas nossas vidas, nos mantermos em oração, confiando, não desacreditando daquilo que você espera, porque não adianta nada nós orarmos tanto, esperarmos tantos anos e depois, quando Deus vem e cumpre aquela promessa, quando Deus vem e faz aquilo que a gente esperou e buscou durante tanto tempo, a gente acaba vacilando, duvidando, desacreditando, talvez dizendo, mas já passou tantos anos, já se passaram tanto tempo. Não importa, porque se passaram tantos anos para você, mas para Deus não, para Deus está acontecendo no momento dele. Entenda que aquilo que você espera, aquilo que você está buscando, seja qual for o desejo do seu coração, vai acontecer no momento de Deus, né? Na hora de Deus. Todas as mensagens que são ministradas aqui, todos os sábados, são ditas, né? A respeito, nós esperarmos o tempo, a vontade de Deus, que tudo vai acontecer dentro do tempo dele, né? Desde que esteja na vontade, nos planos dele, vai acontecer para a tua vida. O que não pode é desistir de buscar, não pode desanimar. A gente só, também já falei outras vezes aqui, só podemos parar de buscar algo depois que aconteceu. Depois que Deus atendeu aquele pedido, aquela necessidade do nosso coração. É só aí então que nós devemos parar de pedir por aquele determinado propósito. Agora, desfalecer, desistir, desanimar no meio da caminhada por algo só porque ainda não aconteceu, né? Essa não deve ser a nossa atitude. Nós devemos ser perseverantes, em oração, em paciência, buscando, aguardando o tempo certo. E deixar as queixas de lado, porque muitas vezes, né, as murmurações, as queixas, elas acabam interferindo, atrasando os propósitos de Deus para as nossas vidas. E o que temos que então fazer? Crer e confiar nas promessas de Deus, obedecer os seus mandamentos, né? E crendo que é na hora de Deus, é no momento de Deus é que vai acontecer e não no nosso momento, né? Persevere em oração, persevere em jejum, nessa busca constante aí por esse algo que você tanto espera, que você tanto busca, que você vai ver. A hora que você menos esperar, vai acontecer. Creia nisso, mais uma vez eu repito, para a tua vida. Em nome de Jesus, tome posse desta palavra. Amém. Entrega a sua vida, né, ao controle de Deus e em seguida, com a ajuda de Deus, faça um propósito em andar em obediência, né, aos seus mandamentos e vive uma vida extraordinária na presença de Deus. Tenha contos extraordinários, tenha contos sobrenaturais, assim como foi dito aqui nessa história, né? Quase que a gente vai entrando aí já, né? A Débora, eu entrei, né, Débora? Eu entrei. Também. E a Débora entrou aí na história que será contada aí na próxima semana. Quase que nós conta tudo. Nós vamos contar tudo não, em nome de Jesus. É a semana que nós vem, demos gente. Um spoiler só, né? A gente deu uma adiantadinha aí, mas sobre Maria nós vamos difícil, ainda né? aprofundar. Entrar num texto e você ter que pular uma parte do texto é difícil. Você tem que dar uma enxugada ali e tal, e algumas coisas você quer deixar para outro momento, né? Mas mas foi um spoilerzinho que a gente deu, né? E aí vocês ficam atentas para a próxima mulher que nós vamos falar, que agora vocês já estão sabendo que vai ser Maria. Maria, em nome de Jesus, uma mãezona, né? Meu Deus do céu! Maria foi um exemplo de mãe para nós e nós vamos contar dos exemplos que ela deixou, né? Quando ela estava com vida, de tudo que aconteceu e o que ela tem feito, né? Através da palavra de Deus, o que ela significa para nós nos dias de hoje. Então você não perca a próxima programação. Nós vamos encerrar aqui com uma oração. Nós queremos, Senhor, ser irrepreensíveis. Então o Espírito Santo nos ensina, nos capacita e nos ajuda, Pai, porque sabemos que a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós somos santificados a cada manhã, mas é o Senhor quem nos santifica. Vamos orar? Senhor, meu Deus, mais uma vez nós queremos te louvar, te agradecer por essa programação. Muito obrigada, Pai, por essa palavra ministrada. Eu aprendi muito, Senhor, nesta manhã com esta palavra. Por isso, ó Pai, me ajude, Senhor, a prosseguir
Senhor Jesus, vivendo nesta palavra, caminhando segundo esta palavra, Pai. Me dá sabedoria e inteligência do Teu Espírito Santo para mim, Senhor, para aqueles que estão me ouvindo, para aqueles que estão conosco ligadinhos aqui, Pai. Para esta pessoa que por este momento, Pai, está passando por uma grande tribulação. Eu quero orar, Senhor Jesus, de uma maneira especial para aquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Espírito Santo, toca nessa pessoa, essa pessoa que foi desenganada, Senhor, pela medicina, essa pessoa que está, Senhor, em cima de um leito de enfermidade, Pai amado, com uma enfermidade chamada câncer, Pai. Tu és o Deus que cura também o câncer, Senhor. Por isso, de uma maneira especial, eu apresento essa pessoa agora. Toca agora, Pai. Repreende este mal agora, Pai. Cura ela agora. Cura ele agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Acrescenta a fé dele, Senhor, para que ele possa enxergar, Senhor, para que ele possa provar também do sobrenatural, do extraordinário, Senhor Jesus, na vida deles também, Pai. Por isso eu te peço, abençoe essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba a tua libertação. Em nome de Jesus, receba refrigério. Receba a alegria do teu Espírito Santo para o teu coração, para a tua vida agora. Em nome de Jesus, receba a paz que você precisa agora. No nome de Jesus. Porque é esse nome que tem poder. Porque é o nome de Jesus que liberta. Porque é o nome de Jesus que traz milagres. É o nome de Jesus que faz maravilhas na minha e na tua vida nessa manhã. Receba esta oração. Receba essa graça do Senhor neste momento. No nome de Jesus. Amém.